Gálatas, capítulo 3, versículos 10 ao versículo 14, melhor dizendo. Hoje celebramos a ceia do Senhor e talvez o marco do que ocorreu na cruz em relação à nossa vida, Paulo sintetiza aqui em poucas palavras e nos alerte para um perigo iminente que está continuamente diante de nós, que é o perigo do legalismo. É uma armadilha que, se não nos apercebermos, ela contamina o nosso coração, nossa mente e a nossa fé, sem que nós venhamos perceber. Então, a Epístola aos Gálatas, ela foi escrita justamente para combater essa tendência da natureza pecaminosa influenciada por ela na nossa mente e que estava afetando a comunidade da Galácia. Mas eu basicamente escolhi esse texto por causa de uma notícia aqui da região que eu recebi essa semana, e é até inconcebível assim nós imaginarmos que um grupo pode celebrar a ceia e ao mesmo tempo praticar determinados rituais religiosos em nome de Deus e em nome da libertação da cruz, praticar atos tentando libertar os crentes de algo que eles já foram libertos. É complicado lidar com isso, mas existem práticas dentro da igreja denominada evangélica que tem como propósito libertar o crente de algo que Jesus já libertou ele definitivamente na cruz. E aí a gente fica preocupado na falta de conhecimento bíblico e a maneira como isso tem afetado a vida do povo de Deus. Versículo 10 diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Vamos orar. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e queremos pedir que o Senhor venha ser conosco. Queremos pedir que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a compreender essa graça maravilhosa, Senhor, que alcançou a nossa vida, que nos libertou, Senhor, e que tem conduzido, Senhor, a nossa vida, ó Deus, debaixo da liberdade que é em Cristo, Senhor. Por isso, que o Senhor venha ser conosco nessa manhã, Senhor, que o Senhor venha ser com a minha vida, a vida dos teus filhos, e que nós possamos, Senhor, olhando para esse memorial que está diante de nós, ó Deus, simbolizando o teu sacrifício e os teus sofrimentos na cruz, ó Deus, e o sangue, Senhor, que trouxe perdão e purificação para os nossos pecados, estabelecendo entre nós e Deus essa nova aliança, Senhor, ó Deus, que não pode ser revogada, não pode ser enfraquecida, não pode ser retirada nem destruída, Senhor. Por isso que nessa manhã o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a compreender mais e mais acerca dessas coisas, e que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, fortalecer a fé de cada um de nós que estamos aqui. Nós pedimos ao Senhor isso e te pedimos em nome de Jesus. Amém. A epístola de Paulo aos Gálatas, alguns dizem que depois da epístola de Tiago é uma das epístolas, ou é a epístola mais severa das Escrituras. Paulo havia pregado o Evangelho naquela região da Galácia. Paulo tinha um apreço muito grande àquela região, ele tinha um amor quase que declarado nas igrejas da Galácia. Galácia não era um estado ou um país, não é? A Galácia era uma região onde Paulo, na sua primeira viagem missionária, fundou algumas igrejas, e depois que ele fez a segunda e a terceira viagem missionária, ele retornou e passou por lá para fortalecer a fé dos irmãos. Só que, depois de Paulo haver
passado por aquela região, pregado o Evangelho, anunciado a salvação que havia em Cristo pela graça de Deus. Depois que ele sai daquela região, alguns falsos cristãos eram denominados de judaizantes, grupo esse cujo motivo da implantação do Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, tinha como propósito resolver a heresia que eles estavam pregando. Eles não conseguiam desassociar-se do judaísmo, então eles fizeram um cristianismo misturado, um cristianismo sincrético. Na cabeça de um judaizante, como as promessas de Deus haviam sido feitas para os judeus do Antigo Testamento, e agora elas iriam se estender para os gentios, então eles pregavam que um gentio, para ser salvo verdadeiramente, ele teria que primeiro se tornar judeu em termos de fé, ele teria que se circuncidar, ele teria que obedecer à lei de Moisés e depois ele se tornaria cristão pela fé em Cristo. E eles eram enfáticos. Lá em Atos capítulo 15, no versículo 1, 2 e 3, você vai ver lá que eles estavam pregando em Jerusalém que sem a circuncisão, se o crente não se circuncidasse, ele não poderia ter salvação. Não importava a fé que ele tivesse em Jesus Cristo. Então esse pessoal chega na Galácia e começa a pregar essas coisas. Pregar para os irmãos que haviam ouvido, gentios, a pregação do Evangelho e crido em Jesus Cristo, que eles não poderiam se tornar verdadeiramente herdeiros das promessas de Deus se antes eles não se tornassem judeus, se antes eles não se circuncidassem, se antes eles não obedecessem à lei de Moisés. E é aqui que se encontra o perigo do legalismo. É quando ele entra no nosso coração e na nossa mente, nos convencendo de que, de alguma maneira, as minhas práticas, quer religiosas, quer de obediência à lei de Deus, elas cooperam, contribuem de alguma maneira para a minha salvação. Isso é muito comum nós ouvirmos, vermos em nossa região, por força da grande quantidade de igrejas de linha conservadora que nós temos, e até de linha não conservadora, não é? Um membro da igreja conversando com membros de uma igreja que não é conservadora, e ele falando sobre a certeza da salvação que ele tinha por causa da obra de Cristo, e os irmãos da outra igreja: não, irmão, você não pode ter essa certeza, porque a gente tem que fazer a parte da gente. Então, um legalista, normalmente só imaginamos alguém cuja influência da doutrina dos usos e costumes aprisiona a sua vida, mas não é isso. O legalismo é aquele tipo de sistema de pensamento religioso que convence você que de alguma maneira você coopera para com a sua salvação com aquilo que você faz. E não somente por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Então, nesse sentido, o legalismo ele se manifesta de várias maneiras. Vez por outra, nós somos acometidos desse tipo de sentimento quando começamos a julgar a salvação de pessoas por algum tipo de erro que elas cometeram. Isso é legalismo, porque de uma hora para outra estamos negando a realidade de que a salvação é um favor de Deus para com pecadores. E Jesus veio para salvar pecadores imperfeitos. Então, Paulo ele escreve uma carta diretamente para tentar combater esse tipo de situação. Quando as pessoas começam a estabelecer como padrão e como meio de relacionamento dela com Deus outra coisa a não ser a obra que Jesus Cristo realizou, suficiente, eficaz e poderosa na cruz do Calvário. Então, todo o nosso relacionamento com Deus, desde a nossa conversão até o dia da glorificação, toda a aceitação de Deus para que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele, depende unicamente da graça. Porque se alguma coisa entra aqui no meio para somar, a graça se vai e o legalismo simplesmente faz com que tanto o fundamento da fé como a vida cristã seja distorcida. Então aqui Paulo ele escreve uma carta, e a carta aos Gálatas é uma carta um pouco complicada e enfadonha, né? Porque ela é cíclica.
Paulo o tempo todo vai ficar rodando em cima de um mesmo ponto, tanto que possivelmente ano que vem, ao terminar o livro de Atos, nós vamos estar expondo a Epístola aos Gálatas no culto de terça-feira, se der tempo, vamos expor a carta aos Tessalonicenses ou aos Colossenses no culto de terça-feira até o final do ano. Na verdade, a carta aos Gálatas em si, ela combate essas duas realidades, né? A Gálatas combate o legalismo, que é a tentativa de convencer o cristão de que para ir para o céu ele depende das suas boas obras, e por outro lado o antinomismo, aquela ideia de que, já que eu tenho Jesus Cristo e não tenho obra, não é pelas obras, então eu não preciso me preocupar muito com a vida que eu tenho. Esse já é outro extremo que Tiago vai dizer lá que não é fé salvífica, porque essa pessoa está enganando a si mesma. Então Gálatas trabalha tanto o antinomismo como a questão do legalismo. E Colossenses trabalha o misticismo, né? Esse misticismo exagerado que coloca de lado as Escrituras e vive fundamentando a sua esperança, a experiência de fé em novas revelações que não dizem respeito àquilo que as Escrituras ensinam e muitas vezes é contrário àquilo que elas ensinam e que, infelizmente, quando fazemos uma leitura da nossa região, são as inclinações que têm afetado de maneira drástica muitas comunidades e muito do povo evangélico na nossa região. E nós precisamos não apenas estar blindados contra isso, mas também munidos de argumentos para tentar ajudar essas pessoas a escaparem deste triste fim, né? dessa triste situação, porque correm o risco de passar a vida inteira dentro de uma comunidade denominada evangélica e morrer e ir para o inferno. Porque elas passaram a vida inteira depositando a esperança da sua vida na areia e não na rocha. Então o perigo do legalismo, ele é terrível. E aí Paulo, ele vai, em todo o curso da Epístola aos Gálatas, tentar convencer aqueles irmãos que não caíram ainda na tentação do legalismo, de que não caiam e não deem ouvidos a esses tipos de ensinos, como também tentar resgatar aqueles que foram influenciados e que estavam sendo arrastados por essa corrente de doutrina. Outra coisa também que, isso para mim faz parte do passado, né? Eu não ouvi mais acerca desse tipo de prática, né? Na verdade é até uma prática supersticiosa, que entrou no meio evangélico, que é a quebra de maldição hereditária, né? A quebra de maldição fundamentada naquela estrutura lá de Deuteronômio 15 e 28, que era a relação do pacto das obras entre Deus e o povo de Israel, que foi aplicado no Antigo Testamento na relação terrena de Deus com o seu povo. Então, nesse sentido, aqueles textos não se aplicam à igreja, porque não existe, na perspectiva do Novo Testamento, nenhuma possibilidade de Deus amaldiçoar um filho seu. Não existe maldição sobre crente. Maldição é sinônimo de juízo de Deus. E Deus não julga filho. A dívida dos filhos dele, diante da lei dele, foi satisfeita, foi quitada. Não existe nenhum número do lado esquerdo da vírgula lá na dívida que eles têm com Deus por causa dos seus pecados. Cristo simplesmente apagou tudo. Cristo simplesmente quitou tudo. Quando a lei de Deus, usando essa figura, se volta para a nossa dívida diante de Deus por causa dos nossos pecados, e isso seria o instrumento que a lei ia usar para impetrar juízo condenatório e amaldiçoador sobre nós, ela chega sempre lá, e para todos aqueles que foram alcançados pela obra de Cristo, a dívida sempre vai estar zerada. Sempre vai estar. Porque Cristo não apenas pagou o preço pelos nossos pecados passados, presentes, mas Ele na cruz pagou o preço até o último que nós vamos cometer na nossa vida. A dívida foi sarada, a dívida foi saldada. E aí a gente fica espantado quando vê pessoas querendo remover das suas vidas
algo que Cristo já removeu definitivamente quando elas creram nele. Então nós nos deparamos a cada dia pensando que essas coisas ficaram para trás, mas via de regra elas voltam à tona, elas continuam ressuscitando, mas aqui a preocupação de Paulo é a tentação do crente achar que ele pode cooperar com a sua salvação, que de alguma maneira as suas obras vão ajudá-lo a ser uma pessoa mais salva. E aí Paulo se volta para esses que acham que as suas boas obras de obediência aos mandamentos de Deus vão cooperar para a sua salvação, e diz para eles que você precisa definir em termos de salvação no que é que você crê. Quando a gente conversa com as pessoas acerca desse assunto, as pessoas já dizem: pastor, então tem muito pouca gente salva. Porque a maioria das pessoas, de alguma maneira, elas acreditam que aquilo que elas fazem vai cooperar de alguma maneira para Deus dar um lugarzinho para elas no céu. Imagine esse tipo de sentimento legalista. Uma vez por outra morre uma pessoa que não é crente, né? Morre uma pessoa que ainda não creu em Jesus Cristo e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. E aí o que é que acontece? Uma pessoa dita evangélica diz: eu acho que Deus vai dar um lugar para essa pessoa no céu porque ela foi uma pessoa muito boa. E aí eu já passo a desconfiar que esse crente vai para o céu, porque ele não conheceu, ele não compreendeu o significado da obra que Cristo realizou pela vida dele. Então, quando nos colocamos diante da ceia do Senhor, nós estamos confessando isso. Nós estamos confessando essa certeza plena de que a salvação que Deus nos conferiu, enviando o seu Filho aqui a esse mundo, ela deve-se unicamente à obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Então Paulo, aqui no versículo 10, depois de expor toda a sua argumentação desde o capítulo 1, ele vai dar um veredito para essas pessoas. Então, se alguém acredita que de alguma maneira as suas obras cooperam para a sua salvação, Paulo dá um recado para eles. Ele diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Todos aqueles que confiam de alguma maneira que as suas obras cooperam para o seu bom relacionamento com Deus e para a sua salvação, essas pessoas são pessoas amaldiçoadas. Estavam querendo contaminar a igreja com esse tipo de ensino. E literalmente Paulo escreve uma carta dizendo: olha, aqui não. Quem cair nesse laço apenas está confirmando o seu real estado. Por que motivo? Ele vai dar um motivo. Ele diz: porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então a própria lei, ela reivindicava que aquele que quisesse ser salvo por ela deveria praticá-la completamente. A questão é: quem é o ser humano que haja nascido? E aí você deixa Jesus Cristo de fora, à exceção de Jesus Cristo, a parte de Jesus Cristo, que tem em si condições de nascer, viver e morrer, cumprindo tudo aquilo que a lei de Deus exige em termos de comportamento. Ninguém. Não há nenhum ser humano que seja capaz de cumprir tudo aquilo que a lei exige como padrão de comportamento diante de Deus para ser justificado por isso. A ideia é que uma pessoa deveria nascer, viver e morrer sem nunca ter cometido nenhum pecado, sem nunca ter cometido nenhum erro, sem nunca ter cometido nenhum deslize. E isso é algo impossível, por causa da herança pecaminosa que veio sobre nós, proveniente dos nossos primeiros pais. Então, se não existe ninguém que seja capaz de nascer, viver e morrer sem ter cometido um só pecado sequer, então o veredito de Paulo é: sendo assim, todos os seres humanos estão debaixo da maldição de Deus.
É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então qualquer pessoa que em sua razão comum, movido por uma consciência contaminada por princípios errados, correr a carreira que está proposta para ela nessa vida, acreditando que no fim dessa carreira ela vai ganhar um lugarzinho no céu por ser uma pessoa boa, o que espera ela no final da jornada é o veredito de apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, nesse sentido, nós não podemos permitir de maneira nenhuma que esse tipo de sentimento, esse tipo de convicção possa vir governar o nosso coração, porque se assim for, a celebração da ceia perde o seu sentido. Porque na ceia do Senhor, a centralidade da esperança da nossa salvação está depositada unicamente na obra que o nosso Salvador realizou. Então Paulo, ele deixa claro aqui, como ele vai repetir várias vezes essa mesma expressão, usando palavras diferentes até o fim da carta, para que os irmãos pudessem ficar convencidos do perigo que é você começar a julgar o seu relacionamento com Deus por causa de alguma obra que você faz, boa ou ruim. Cristo morreu naquela cruz, porque nenhum de nós tem capacidade para fazer o suficiente, e é justamente isso que estamos celebrando, mesmo sendo incapazes, mesmo não conseguindo fazer da nossa vida uma vida cuja prática seja suficiente para agradar a Deus, mas ainda assim nós continuamos a nossa carreira desfrutando dessa comunhão maravilhosa, porque o Filho de Deus foi naquela cruz e realizou toda a obra que era necessária no nosso lugar. Então, a parte da graça, ou como ele vai dizer em Efésios 1:6, ou em Gálatas 1:6, eu admiro-me que tão depressa passasseis da graça de Cristo para outro evangelho. Então, nesse sentido, nós precisamos nos agarrar à graça de Cristo, a fim de que nós possamos correr bem a nossa carreira. Mas se por um lado a lei exige obediência plena para aqueles que querem ser justificados, e ela deixa claro que ninguém vai conseguir chegar a esse fim, e por causa disso todos estão amaldiçoados, aí entra a boa notícia do Evangelho, entra a boa notícia da justiça de Deus, porque já em Abacuque capítulo 2, verso 4, no Antigo Testamento, é predito que o justo viverá por sua fé. Então, pela obediência à lei, o ser humano vai morrer no final da sua jornada, ele será castigado, ele será declarado maldito, amaldiçoado, mas há uma oportunidade desse ser humano incapaz, corrompido pelo pecado, depravado, impossibilitado e totalmente falido de realizar qualquer coisa que possa levá-lo a agradar a Deus a ponto de ser aceito por ele. Há uma possibilidade dele escapar desse triste fim, há uma possibilidade desse quadro de afastamento de Deus ser desfeito. E aqui Paulo vai dizer, depois de anunciar que para aqueles que confiam na lei, para aqueles que confiam nas suas obras, não existe esperança, mas ele apresenta a esperança que Deus deu. E essa é a grande chave da questão da esperança bendita em Jesus Cristo. Paulo ele resume isso muito bem em Romanos 1, 17 e 18. No 16 ele vai dizer que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no verso 17 ele diz, porque nele, ou seja, no Evangelho, se revela a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui a relação é vida eterna. Então a única maneira do ser humano se apropriar da vida eterna não é pela prática de boas obras, é pela fé em Jesus Cristo. E aí Paulo faz o contraste. Sempre que se prega no verso 17 do capítulo 1 de Romanos, não podemos pregar o verso 17 sem o versículo 18. Porque aqui Paulo faz o contraste.
Para aqueles que têm fé em Jesus Cristo, ele vai viver por essa fé, ele vai herdar a vida eterna. Mas para aqueles que não têm fé em Jesus Cristo, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens, porque todos os homens são pecadores e por serem pecadores são culpados. Mas Deus foi tão maravilhoso que estabeleceu a sua justiça para que esse homem pecador e incapaz de se justificar a si mesmo pudesse ter esperança de vida e vida eterna. Então Paulo vai dizer aqui, e é evidente, verso 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Justificação aqui para Paulo é sinônimo de salvação. Não existe possibilidade de ninguém ser salvo pelas obras. Agora, Deus estabeleceu um meio para salvar esse homem, não é pelas suas obras. Ele estabeleceu salvar esse homem pela fé em Jesus Cristo. E ele vai repetir Abacuque 2,4, porque o justo viverá pela fé. Veja o contraste. Ninguém pode ser salvo diante de Deus justificado pela lei. Por que não pode? Porque o padrão de Deus é a fé. Ou vai pela fé, ou não vai. Ou se caminha, como Paulo diz em 1,17, de fé em fé até o final da jornada, ou não se chega lá. Então precisamos estar atentos a esse perigo de nos tornarmos contaminados por isso, porque é assim que a nossa consciência julga. A consciência humana natural julga assim. Julga assim. Você vê aí, olha, teve uma chacina ali, aí aparece no jornal, você diz, devia para o inferno, isso é... até você concordaria, esse aí vai para o inferno. Aí o cara vai lá, acha uma mala de 10 mil, com 10 mil reais, entrega na polícia, e aí fazem do cara quase um santo, né? Porque o cara fez aquilo que é bom, e todo mundo elogia, mas que cara, né? Só que o princípio, para Deus, aquele que achou a malinha e devolveu os 10 mil reais, e aquele que fez a chacina, se não tiver em Cristo e a sua vida não for vivida pela fé em Cristo, ambos os dois são amaldiçoados da mesma maneira. São malditos e vão para o mesmo inferno, e vão para o mesmo juízo, e vão receber o mesmo veredito, e vão para o lago de fogo, e vão ser atormentados eternamente, se não crerem na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para salvá-lo. É o único caminho. Não existe outro caminho. O justo, ele viverá pela sua fé. A única maneira de conseguir se relacionar com Deus num relacionamento de intimidade e de amizade, e a única maneira de se relacionar com Deus em um relacionamento de paz é pela fé. E essa fé vai nos ajudar a aceitar a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário como suficiente para trazer perdão para os nossos pecados, para trazer purificação para os nossos pecados e para trazer reconciliação de nós pecadores com Deus. E aí o resultado dessa expressão de fé vai ser uma entrega incondicional a Deus da nossa vida, para que Ele cuide e para que Ele conduza a nossa vida até o final da nossa jornada. Então, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E aí Paulo vai concluir aqui, deixando claro por que motivo eu e você podemos acreditar nisso. Nós temos um fiador. Nós temos alguém que nos deu a garantia disso. Ele vai dizer aqui no versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que foi que Cristo fez? Ele foi no madeiro no nosso lugar e recebeu no nosso lugar a maldição que nós merecíamos. Ele nos resgatou, Ele nos libertou já da maldição da lei. E aí nós ficamos principalmente preocupados porque essa turma que quebra maldição por aí, a ideia deles não é que a maldição da lei é justamente essa impossibilidade que a lei estabelece sobre a vida do ser humano de conseguir praticar boas obras de tal maneira que ele possa ser salvo por ela.
Na mente desses é pobreza, é doença e a outra coisa aí que eu esqueci o nome. Então, na verdade, a maldição da lei se centraliza a problemas terrenos, do cotidiano, humanos, e aí por diante não tem nenhuma relação com a vida eterna, mas Cristo morreu na cruz para dar vida eterna àqueles que estavam debaixo da maldição de Deus. Então ele foi lá na cruz no meu lugar, ele foi lá na cruz no seu lugar, ele foi lá na cruz no lugar de todos aqueles que creram, que creem e que virão a crer até a sua segunda vinda. Então Paulo diz, olha, Cristo, ele nos resgatou. Ele nos resgatou da maldição da lei. A lei não tem mais nenhum poder de condenar aqueles por quem Cristo morreu. A lei não tem poder para condenar aqueles a quem Cristo substituiu diante dela. A lei não tem mais poder para condenar aqueles por quem Cristo pagou totalmente a conta dos seus pecados. Isso é uma coisa lógica. Se Cristo pagou a conta dos meus pecados diante da lei de Deus, Deus não pode cobrá-la novamente, porque a conta está sanada. A conta está totalmente cancelada. Isso é um dos termos que vai ser usado por Lucas lá em Atos dos Apóstolos. Então Cristo nos resgatou da maldição. Ele se fez maldição no meu lugar. Ele recebeu sobre ele a maldição que eu merecia pelos meus pecados. E aí ele vai dizer para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Eu acho que é interessante, né? Porque o pessoal diz que a bênção de Abraão é riqueza, mas aqui não, aqui é a salvação. É a participação daquela comunidade que será denominada de povo de Deus e que não apenas será povo de Deus aqui nessa vida, mas também será povo de Deus no porvir. E a marca que Paulo dá aqui para quem de verdade quem recebeu essa bênção de Abraão é justamente o fato de ser agora habitado pelo Espírito Santo. Então a lei impossibilita, ela diz para o ser humano que ele não pode se salvar por ela. Ela exige, mas deixa claro que não há possibilidade desse ser humano se salvar por ela. Então o que é que ele faz? Ele simplesmente deixa a lei de lado. Isso não quer dizer que ele não vai ter a responsabilidade de obedecer os mandamentos e buscar viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Se ele de verdade foi salvo, ele vai fazer isso. Mas a esperança de comunhão com Deus e a esperança de vida eterna, ela está centralizada, direcionada unicamente para a obra que Cristo fez. Então é um perigo que nós corremos. Conhecemos muitas pessoas que, infelizmente, estão afundadas nesse erro, mas Paulo nos alerta, não se deixem levar por isso. Depositem, durante toda a carreira da vida de vocês, a esperança da comunhão de vocês com Deus, da aceitação de Deus à pessoa de vocês e da esperança de habitar com Deus na eternidade somente e unicamente na obra que seu Filho fez na cruz. Primeiro, para demonstrar o desprazer e o ódio de Deus para com o pecado. E segundo, para demonstrar o quanto Deus nos ama. E Ele foi capaz de castigar o seu Filho no nosso lugar, para que, livres do castigo, nós pudéssemos habitar com Ele eternamente. Então, curva a sua cabeça, pense nisso. Quando você come desse pão e bebe desse cálice, você está dizendo isso. Que a sua comunhão com Deus depende somente de Cristo e da obra que Ele fez. Que a aplicação das promessas de Deus à sua vida, como participante da igreja, depende da obra que Cristo fez. E a sua entrada no céu, no final da jornada, no final da sua carreira, depende daquilo que Cristo fez. Então, curva a sua cabeça. A Bíblia diz que cada um deve analisar-se a si mesmo e deve comer do pão e beber do cálice. Uma das tradições que foram estabelecidas na igreja é que deveria participar da ceia aqueles que foram batizados.
Isso se tornou uma exigência por força dos ensinos errados que já estavam entrando à igreja primitiva. Então era necessário saber se de verdade o batizando e aquele que participava da ceia de verdade tinha crido no Evangelho da graça de Cristo. Hoje não é diferente. São muitos ensinos errados, maquiados com princípios errados, e torna-se necessário que nós pelo menos tenhamos uma ideia se de verdade aquela pessoa creu, para estimulá-la a participar desse momento. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que porque eles comeram sem discernir o corpo do sangue, até hoje não entendemos o que Paulo quis dizer com fracos, mas Deus tacou enfermidades em alguns e Deus matou alguns também, porque simplesmente participaram do cálice, participaram do pão sem compreender o significado real deles para a sua vida. Então, foi esse perigo que fez com que a classe de discipulado fosse estabelecida no início do primeiro século, no final do primeiro século, e isso perdurou até os dias de hoje, principalmente por causa das palavras de Paulo em 1 Coríntios 11. Então, mas Paulo diz que analise o homem em si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Então, feche seus olhos, cubra sua cabeça e ore ao Senhor.